ela se relaciona, né, ela entra em contato com essas ciências que para ela são auxiliares, né, para ampliar o entendimento sobre o texto. Então são sempre ferramentas de análise para melhorar o entendimento sobre o texto. Por isso que ela vai linkar, né, por isso que ela vai ter esse relacionamento com esses diferentes estudos. Cada estudo desse, ele é uma grande matéria em si mesmo. Ele é de uma complexidade, de uma complexidade absurda em si mesmo. Então, existe um estudo do cânon específico, né, do canon. Existe aí uma crítica textual, a crítica histórica, né, a exegese especificamente. E cada uma delas também é auxiliar, né, da hermenêutica. Então, se o foco for hermenêutica, você também deverá lançar mão dessas ciências auxiliares, desses estudos auxiliares, esses diferentes enfoques, para poder melhorar o entendimento sobre o texto. Então, a ligação da hermenêutica com outras modalidades de estudo. A hermenêutica tanto auxilia como é auxiliada, e aí ela também serve de matéria auxiliar nessas outras formas de pesquisa, né, sobre o estudo bíblico. Ela também entra como auxiliar deles. A hermenêutica tanto auxilia como é auxiliada por outros gêneros investigativos da Bíblia. Então o foco aqui é a Bíblia Sagrada, né? O seu texto. Pois ela não se encontra isolada de outros meios de estudos bíblicos. Ela se relaciona com o estudo da formação do cânon, tá certo? Da crítica textual, da crítica histórica, da exegese e da teologia bíblica, bem como da teologia sistemática. E aí ele vai aqui dar uma pincelada em cada uma dessas abordagens, né, de estudo, desses enfoques de estudo, para a gente ter uma noção de como ela é auxiliada, então, por essas outras áreas. Ele fala sobre o estudo do cânon. De todas as modalidades de estudo bíblico apresentadas acima, a primeira que deve ser feita é o estudo da formação do cânon. E aí a gente estuda no nosso curso de teologia, a formação do cânon em introdução ao Antigo, introdução ao Novo. O que, na verdade, se diferencia de bibliologia. Tá? Bibliologia é o estudo da estrutura bíblica. Então, você está estudando a própria Bíblia em si, tá? Bibliologia. Então, você estuda aí a quantidade de capítulos, versículos, as divisões, as formas, qual época, exatamente. Aí, quando você vai a época da formação do cânon, aí você vai ter que analisar um conteúdo histórico e não bíblico, porque a Bíblia não vai dizer para você, olha, isso aqui foi escrito data tal, desta maneira. Não, ela simplesmente vai dar o resultado da atividade da escrita. Então, os autores se debruçaram, registraram, né, os textos, eles foram preservados e chega até você. Foi o resultado do trabalho dele. Mas quando ele trabalhou, como ele trabalhou, em que circunstâncias, não é o objetivo mais da bibliologia, é da introdução ao Antigo ou introdução ao Novo. Tá? Então, geralmente o pessoal coloca tudo isso dentro de um grande apanhado chamado Isagoge. O Isagoge vai pegar todos esses assuntos aí, como é que a Bíblia se formou, a estrutura bíblica, textos, né, línguas que ela adota, personagens, qual a importância deles, as doutrinas que estão presentes aí, somente para dizer, olha, estão presentes tais, mas quando for estudar a própria doutrina em si, já passa para uma outra matéria, já vai para a teologia bíblica, vai analisar aquela característica doutrinária naquele determinado livro. Aí uma teologia sistemática, como a gente vai ver aqui também na continuidade, ela vai elencar temas e a partir desses temas vai vincular os textos bíblicos. O tema é salvação, o que a Bíblia fala de salvação? Soteriologia. O tema é Cristo, o que a Bíblia fala de Cristo? Cristologia. Então a teologia sistemática vai fatiar de uma outra forma, vai fatiar pelo tema. A outra vai fatiar pelo livro o que tem de doutrinário. A outra vai se interessar quando foi escrito o livro. A outra vai se interessar qual a estrutura do livro. Então, por exemplo, você pega uma bibliologia, estuda assim, da própria estrutura. Você está pegando o próprio texto e analisando como ele o que tem nele, o que o constitui. São livros de lei, são livros de história, são livros de poesia, a própria estrutura dele. A introdução vai dizer quando isso foi escrito.
porque aí já saiu do próprio texto, né, dos limites do texto. Aí já está estudando em volta, em torno do texto. Porque aí você vai pegar um estudo... mais específica de cada... exatamente. Você vai precisar fazer um estudo que extrapola o próprio conteúdo bíblico. Você vai precisar fazer estudo da história. Mal comparando, não sei se pode fazer uma analogia, mas, por exemplo, eu estudei gastronomia. Gastronomia, eu fiz um apanhado geral do que é. A grande matéria, muito bem, muito bem. Acho que mal comparando dá pra... A gastronomia é a Isagog. Isagog vai pegar toda essa... diversos componentes. Aí você vai... eu fiz confeitaria, vamos dizer, a introdução ao antigo. Eu fiz... mal comparando é mais ou menos... Exatamente, porque aí você pega a grande matéria de gastronomia e vai subdividir, né? O que você vai cozinhar, né? É doce, salgado? Você vai especializar em quê, né? Especializar em quê, exatamente. Então assim como a medicina, né? A medicina tem o clínico geral. Tem. Aí tem o todo mundo entra no geralzão, né? E vai especializando, exatamente. Aí estudo do cânon, da primeira aqui a leitura que está fazendo, ó, pois ela não em conta isolada, ela se relaciona com o estudo da formação do cânon, crítica textual, crítica histórica, da exegese e da teologia bíblica, bem como da teologia sistemática. Aí, para exemplificar isso aqui bem legal, eu fiz aqui este exemplo que eu tirei da aula de Esdras Costa Bento. Eu tive o grande privilégio de ver esse homem ensinando lá no congresso que teve de escola dominical, lá no Rio de Janeiro. Já não me lembro o ano que foi. Fazem o que, Varão? Foi. 2 anos, né? Foi maravilhoso. 2 ou 3. Exato, 2 ou 3, pois é. E a gente teve na aula... Eu fui na aula dele. Você foi na aula dele? Do Esdras? Foi maravilhoso. Só que a aula... O tempo é pouco, né? Para a quantidade de coisas que ele queria passar. Então ele trouxe essa estrutura aqui, que é uma estrutura didática, tá? Então ele organizou como se fosse um edifício teológico. E a gente vê aqui, nessas escalas, né, do edifício, os interesses de cada área, tá, okay? Do estudo teológico. E a hermenêutica vai se aproveitar de todas elas. A hermenêutica vai utilizar todas elas na sua consulta. Então, quando ela vai explicar o texto, fazer o hermeneu, fazer a explicação do texto, ela vai lançar mão dessas diferentes pesquisas, diferentes formas de abordagem do texto, tá ok? Veja, o estudo do cânon, de todas as modalidades de estudo bíblico apresentadas acima, a primeira que deve ser isso que eu já li. A palavra cânon, do latim, significa cana. Esta palavra vem do grego canon, que significa regra ou vara. Etimologicamente falando, esse termo vem do empréstimo da cultura semítica para referir-se a uma planta que conhecemos com o nome de junco. Na antiguidade, essa planta era utilizada tanto para medir como para pautar. Sendo assim, a palavra cânon passou a ter o sentido de regra, norma, pauta, padrão. No decorrer do tempo, essa palavra passou a ter o significado formal de lice e tabela. Então, transferiu, né, o significado. Desta forma, a palavra cânon, por extensão, traz o significado de regra ou padrão, ou seja, nossa fé e conduta devem ser padronizadas nos textos bíblicos. E no caso aqui, a regra, né, ao qual ele está se referindo, é a regra para estipular quais livros são canônicos, quais livros são ortodoxos e quais livros são heterodoxos, tá ok? Então nós temos aqui a questão canônica ligada mesmo à própria análise do texto bíblico que estará presente na Sagrada Escritura. Por que tais textos estão presentes e por que tais textos estão excluídos deste mesmo cânon? Então vai ser um estudo para você analisar como que esta estrutura de texto se formou. Qual é a coerência que há entre eles, quais são os elementos heterodoxos que excluem os apócrifos e pseudepígrafos. O que seria heterodoxo? Heterodoxo fora da ortodoxia. Então, ortodoxo é conforme a regra, conforme aquilo que é correto. Heterodoxo é aquilo que diversa, aquilo que está diferente da ortodoxia. Teria alguma coisa a ver com o que eles chamam de livros apócrifos? Exatamente, eles são heterodoxos, eles são fora da ortodoxia. Eles, mesmo que alguns elementos deles até poderiam ser considerados, como por exemplo, Judas cita um texto de Enoque. O texto de Enoque que ele cita, primeiro, não constitui doutrina. Ele não está formando uma doutrina, ele está só exemplificando. Ele está utilizando, que nem você poderia numa pregação citar Rui Barbosa. Mas você não está dizendo, olha, conforme disse o Santíssimo Rui Barbosa, que nós temos que seguir o livro, daquilo que ele disse no livro dele. Não, você está só dizendo, você está pregando, daqui a pouco você cita alguma fala dele. Fala, semelhante àquilo que disse fulano de tal. Na pregação, eu falei, olha,
diante da sabedoria de Deus, nós não sabemos nada, como Sócrates mesmo disse, tudo que sei é que nada sei. Pronto, eu não estou constituindo uma doutrina em cima de Sócrates, mas estou ilustrando, exatamente, dizendo, não, tudo que Sócrates disse é santo, de forma alguma. Eu só estou ilustrando com alguma fala dele que correspondeu à verdade. Então, ele usou uma fala de Enoque. Então, o que acontece, mesmo havendo ali aquela fala que poderia ser utilizada como ilustração, o livro tem muitas incoerências em relação ao texto bíblico. Se você for pegar as doutrinas asseveradas ali, você pega muitas coisas que entram em choque, em contraste com os textos bíblicos. Então, com isso, você tem o estudo do cânon, analisa por que esse livro é canônico, por que esse livro não é canônico. Qual é o conteúdo do livro canônico? Qual é a coerência dos livros canônicos? Quais são as doutrinas presentes nos livros canônicos? Então, você está analisando a própria formação da Bíblia. Como é que a Bíblia se formou? Desde o Antigo Testamento, a lei, desde o Torá, Nebirim, o Ketubim, depois passamos no Novo Testamento, Evangelhos, cartas, você vai estudar o próprio cânon. Então, o cânon, conforme ele mesmo explicou aqui, num primeiro sentido era a vara de medir. Então, aquela vara, quando o cara pegar, medir determinada coisa, aproveitando este significado, eles tomaram de empréstimo. Olha, então o cânon é a vara de medir. Então você tem esta vara e se não couber dentro dela, não é canônico, está fora. Ela tem esta medida, a medida doutrinária, essa medida da ortodoxia. Se alguma coisa que você disser contrastar com ela, você está fora do cânon, está fora da medida. E aí é excluído. Por mais que alguns livros, inclusive, foram muito bem aceitos pela igreja e circularam durante muito tempo por ela, mas mesmo assim não se tornaram canônicos. Como, por exemplo, um que até hoje ele é muito interessante, Didaquê. O Didaquê foi usado extensivamente pela igreja, porque ele é um livro de conselhos. Então, acredita-se que a igreja do primeiro ou segundo século, alguns homens de Deus dessa igreja, discípulos dos apóstolos, se reuniram e compuseram este livro. E aí eram conselhos muito úteis. Existem conselhos no Didaquê que deveriam ser aplicados hoje. Existe um conselho, por exemplo, sobre profetas. Fala assim, que na época há poucas igrejas e igrejas com poucas pessoas capacitadas. Então, geralmente, os ministros eram itinerantes. Eles não ficavam. Quando uma pessoa se tornava muito ilustre na pregação, na explicação, e era muito útil para a igreja, ele não ficava fixo. Ele era itinerante. Ficava sempre circulando. Exatamente. E devido a este movimento de profetas e de ensinadores, acabou alguns picaretas percebendo isso, entrando nisso aí e se aproveitando dos irmãos. Então, com aquele palavreado, principalmente aqueles mestres mais ligados ao gnosticismo, tentando entrar dentro da igreja, aquele palavreado bonito e tal, aquela coisa mística, eles se faziam de conta que eram irmãos, começavam a frequentar as igrejas, daqui a pouco, devido à hospitalidade que os irmãos sempre seguiam, eles começavam a abusar. Iam para a casa das pessoas, comiam da comida delas, moravam com elas e eram sustentados por elas para falar bobagem, para ficar tagarelando. E no Didaquê tem um conselho: se o profeta for para a tua casa e ficar, eu acho que ele dá 3 dias, se ele ficar 3 dias, ele é um falso profeta. Ele diz, ele tem que chegar, ele ficar aquele dia, ministrar, ficar talvez mais para descansar, no terceiro ele tem que ralar a peito, tem que sair fora, tem que cair fora, ele tem que ir para outra igreja. E aí o que acontece? Através desse tipo de conselho, a igreja de antiguidade se livrou de picaretas, de aproveitadores, E a igreja da atualidade, ela precisaria talvez também prestar atenção, nesses aproveitadores da igreja, Tá, claro que de outra forma, mas... Hoje, se você fala mesmo de palavras, a forma como você fala, a pessoa já te vê como, esse aí é... A pessoa pega os trejeitos. Então, ela está pregando, ela dá uma mudada assim na voz, ela dá uma quebrada assim pro lado. Emoção, exatamente. Aí no que ela fala um negócio desse, aí algumas pessoas ela já ganhou, Nossa, aí uma coisa extraordinária, Uma coisa maravilhosa a parte de Deus. E sendo que às vezes, se você for analisar o discurso dela, não tem nada. É só assim, é só repetições, frases de efeito, aquela coisa assim empolgante, aquela coisa gritada, misturada com um monte de língua estranha. Mas bem estranha, quando você pega, língua esquisita, Você pega tudo que ela disse, você tira ali
frase de repetição, frase para achar de caminhão e língua estranha, o que sobra, às vezes é assim, pouquíssimo, né? O que aproveitou foi a leitura bíblica que ela fez. Porque a palavra de Deus, foi a pregação. De certa forma, não volta vazia. Exatamente, né? Então a leitura bíblica se aproveita, mas às vezes o que deu sequência não estava relacionado. E a pessoa vai, né, andando por diversos caminhos. Até, digamos que até começa bem, né? Depois torta e vai todo, vai embora. Então, o que acontece esses livros, eles circularam muito tempo na igreja, eles foram considerados muito importantes. Inclusive, você pega textos de Eusébio de Cesareia, pega textos desses historiadores da antiguidade, eles mencionam que as igrejas tinham, junto ao cânon, então você tinha textos bíblicos que eles estavam começando a ter, né, preservar, copiar, compartilhar, e junto a eles tinha esses livros úteis. Então não era um livro canônico, mas é um livro útil. E aí você tem também um outro que foi muito aceito, um tal de Pastor de Hermas. Pastor de Hermas, que era um cara assim meio... Ele é um tanto místico, sei lá, ele fala de algumas visões, e Jesus conversa com ele nessas visões, e acaba sendo um conteúdo interessante, sabe? Que nem a pessoa tem a Bíblia Sagrada e também lê o Peregrino, né? Que é um livro inteligente, muito bem escrito. O Peregrino não é canônico. Você não vai pautar a sua vida pelo Peregrino. Mas ele acaba participando muito da sua vida. Por quê? Porque ele é um livro importante. Porque ele é um livro bem escrito, interessante. Você acredita na visão bíblica que tem aquele autor. Coerente, exatamente. Então ele não é canônico, mas ele é muito útil. E é assim que eram esses livros. Mas mesmo eles sendo tão úteis, não são canônicos. O cânon é isso, ele é a medida. Ou está nessa medida, adotando esses critérios, ou não está, mesmo sendo um livro maravilhoso, não está. Não é por isso ser bom que ele será canônico, ok? Então temos aí o cânon, que ele fala aqui. O estudo da formação do cânon visa determinar, aqui o último parágrafo do ponto de cânon, que estou lendo aqui, ó. O estudo da formação do cânon visa determinar quais livros trazem o selo da autenticidade e da inspiração divina e quais não trazem. Através desse estudo, aprendemos por que razão temos apenas 27 no Novo Testamento e 39. Se não tivesse critério, a gente teria 60, 70 livros no Novo Testamento. Eu li um livro... Que é o que existe de Evangelho de Paulo, Apocalipse de Pedro, existe assim. Eu li aquele livro... A Igreja Católica ia ser uma beleza. O Cristianismo através dos séculos. Sim. Tem uma parte lá que ele fala assim que muitas pessoas pensam que o cânon foi constituído durante os concílios, né? Só que ele fala que antes disso já tinha a ideia de construir o cânon em 175, pela questão de ser as três coisas que eles usaram como uma espécie de tripé para proteger a igreja, né? Sim. Que era o Sagrado Magistério, né? A ordenação dos bispos. Sequência. A questão do credo, construir um credo, que seria o resumo da Bíblia. Exatamente. E o cânon, né? Exatamente. Fazer um cânon, formar um cânon, que era para lutar contra as heresias, né? Exatamente. As heresias do gnosticismo. Inclusive você falou da Associação dos Bispos, o magistério, interessante que isso aí foi muito útil no tempo da Igreja Antiga. Pode ser? Bom? Isso foi muito útil, mas depois disso acabou sendo usado de uma forma, a Igreja Católica vai usar a Associação dos Bispos para tentar afirmar a sua superioridade às demais igrejas. Mas durante o tempo foi um argumento muito forte para rebater a tentativa dos mestres gnósticos de se colocarem, porque alguns deles começaram a formar escola e afirmar anterioridade a alguns bispos que surgiram depois. Falaram, eu sou mais antigo que vocês, a minha escola ela é desde a época do apóstolo João. Tal. E alguns diziam, olha, eu tenho mais autoridade que você para falar sobre isso aqui, porque a minha escola é mais antiga. Tal. E aí um dos argumentos muito fortes foi esse. Na verdade, a igreja tem uma sucessão de bispos, né? Um bispo que ouviu do apóstolo, comunicou para o outro, que formou outro aluno, que formou o seu discípulo, tal, e foi numa sequência. Então, o cânon também foi meio que eu li, né? Gostei também nessa questão, porque tinha aquele Marcião, né? Marcião, ele foi um gnóstico que ele já tinha montado um cânon dele. Ele ia causar um prejuízo danado, porque ele pegou, pelos critérios dele, ele tirou tudo aquilo que ele considerasse judaizante da escritura. Ele pegou... que tem a lousa aqui, ó. Ele tá vendo legal? Ele pegou o livro de Lucas, principalmente, né? Ele não gostava muito do livro de Mateus, que tinha muitos elementos judaicos. Ele pegou principalmente Lucas e as cartas de Paulo. Então ele acreditava em Paulo
E era contraditório porque Paulo era judeu. Mas ele acreditava que Paulo, por ter essa ligação gentílica, ele poderia ser utilizado no cânon dele, formou um cânon, é a parte. Então é interessante que esses ataques dos hereges acabaram instigando a igreja a se organizar também, né? É uma coisa até que a gente viu em outro momento, em outra sala, que muitas das vezes a igreja, ela, por estar muito ligada, muito preocupada, focada na pregação, ela não se preocupava com essa sistematização. Ela se preocupava com o ensino e com a pregação. E pregar, né, levar o nome de Cristo a todos os lugares. Quando surgiram os ataques, então o cara, Marcião, está reorganizando um cânon à moda dele. E ele, quando chegou em Roma para propor, mesmo que ele tinha muita grana, o pai dele era dono de uma frota de navios no Mar Negro, e ele tinha muita grana. Ele chegou nos bispos lá e soltou primeiro um dinheiro para agradar, né? Aí depois ele propôs o cânon dele. E aí os caras, quando viram o cânon, falaram, não, isso aqui, se quiser seu dinheiro, pode levar de volta. Mas esse cânon aqui não passa, não. Isso aqui ele fatiou todo o cânon, tirou tudo que fosse declaração dos outros discípulos. Deixou só de Paulo, as palavras de Paulo, as palavras de Jesus. No caso de Paulo vai ser as cartas, né? As palavras de Jesus, os evangelhos. E formou um cânon todo mutilado lá. E aí os caras perceberam que tinham que começar a organizar os livros que eram de fato canônicos, que eram de fato doutrinários, né? De acordo com a ortodoxia. E aí, inclusive, surge pouco tempo depois de sair a chamada lista muratoriana. Que Muratori é bem depois, é 1700 e pouco. É um cara que pesquisou as bibliotecas antigas das igrejas e ele descobriu um papel velho lá e conseguiu arrumar lá, conseguiu ler. E ele achou, né, essa lista, e a lista era dos primeiros livros canônicos. Os caras começaram a imprimir listas de livros. Essas listas aí, o que era? Para circular nas igrejas. Os livros que são canônicos, conforme aquilo que a gente estudou, são esses aqui. As listas circulavam, as pessoas vinham lá. Apocalipse de Pedro. Né? Esse não tinha Apocalipse, né? Não tinha Apocalipse. Apocalipse demorou para entrar no cânon. Né? Segundo Pedro também não tinha. Segundo Pedro também demorou. Os dois livros, eles... Primeiro Apocalipse pela questão da interpretação. Então, o pessoal tinha Apocalipse nas igrejas, só que não colocava no cânon, que estava em análise ainda, tentando entender, né? Um monte de metáforas, um monte de alegorias. Então, era difícil de entendimento. Então, quando eles se sentiram seguros com o conteúdo, ele entrou no cânon. Mas eles estavam naquela categoria de livros úteis. Você tinha um cânon, tinha Apocalipse, tinha Didaquê, tinha a Segunda de Pedro, que a linguagem de Segunda de Pedro é diferente dos demais conteúdos, onde você vê Evangelho de Marcos, que a tradição diz que era autoria de Pedro, né? Marcos que só escreveu. Só digitou, exatamente. E a segunda carta contrasta a linguagem. Aí o que eles vão entender depois? Foi um emanuense. Então Pedro narrou e o emanuense, às vezes o emanuense tinha o trabalho de escrever do jeito que você está falando, e às vezes ele tinha o trabalho de você falando, ele colocar numa linguagem mais técnica. Né? Então ele provavelmente era especialista no grego, Pedro não era. Pedro era uma pessoa simples, judeu, sabia falar, né? Sabia o grego assim para pregar, mas não tinha uma técnica, uma perícia. E aí, geralmente, a pessoa contratava alguém perito, falava, vou falar aqui, você coloca numa linguagem mais técnica, mais legal, mais de acordo com de acordo com o idioma, aquilo que o idioma exige. Então, o que acontece na segunda carta de Pedro, provavelmente foi isso. Pedro falou e o emanuense legal colocou aquilo de uma linguagem mais adequada. Por isso que contrasta. Né? Quando você vê as demais falas de Pedro, né, a abordagem dele em Marcos, por isso que contrasta. Mas eles demoraram. Apocalipse, segundo de Pedro, ficaram um tanto ali em análise. É aquilo que, deixa eu ver se... Eusébio tem um nome para eles. Tem antilegômena e prolegômena. Prolegômena, aqueles que os caras olharam e falaram, não, isso aqui tá tranquilo, já tá no cânon. Sabe que tem toda essa coerência e tal. Antilegômena é o seguinte, está em análise. Está vendo aqui, mas a gente não tem ainda segurança. Então a gente vai aguardar. Quando a gente chegar a uma segurança sobre isso aqui, aí pega testemunhos das igrejas que tinham as cartas, né, originais, que está presente na comunidade deles há muito tempo. Então a gente vai pegar os testemunhos, vai pegar a análise do texto e aí insere. Então tem os textos que entraram rápido, os textos que demoraram um pouco mais. Se você for pegar Novo Testamento, a primeira formação, por onde que o cânon do Novo Testamento começou? Começou pelas cartas de Paulo. Foi o primeiro cânon.
Novo Testamento. Vamos dizer, o Novo Testamento, no primeiro momento, tinha 13 livros, que eram as 13 cartas de Paulo, que foi a primeira coleção. Então, quando Paulo começou a escrever, talvez Paulo tenha sido o inaugurador do cânon do Novo Testamento, porque os primeiros livros são as cartas, aí tem uma disputa entre a carta aos Gálatas e a carta aos Tessalonicenses. Eu acredito que tenha sido a carta aos Gálatas, a primeira, fruto da primeira viagem missionária dele. E quando ele escreve a primeira, dali para frente, o ministério missionário dele, intenso, ele não tem como permanecer muito nas igrejas, então necessariamente ele passa por aquela igreja, saindo de lá e escreve uma carta, para tentar orientar em relação a algumas coisas, né, que vão surgindo. E Romanos, que é outra situação, ele conhece a igreja de Romanos, não pôde ir lá ainda, escreve uma carta já para antecipar. E graças a Deus que foi assim, porque ali a carta não aborda questões pessoais, a questão teológica do começo ao fim. Maravilhosa, a carta aos Romanos. Mas provavelmente se formou pelas cartas. Das cartas vêm os evangelhos, que aí foi onde os apóstolos estão pregando e os discípulos estão coletando a pregação deles e registrando, para que possa, quando eles partirem para o Senhor, ter ali um conteúdo, né, canônico, um cano, veja, uma vara, uma medida. Se alguém aparecer aqui pregando uma coisa diferente, a gente tem a medida, a gente vai comparar. Não, isso aqui não está de acordo com Mateus, isso aqui não está de acordo com João. Quando o cara está vivo, é só você chegar nele. Ô João, o que você acha desse ensino aqui? Fala, isso aqui é picaretagem, rapaz, dá um tapa na orelha dele e manda embora. Agora, quando eles partir para o Senhor, não tinha mensagem do WhatsApp. Chico Xavier, né? Não tinha Chico Xavier. Chico Xavier não tinha espaço dentro da igreja, não. Já tinha um Chico Xavier circulando por aí, mas não tinha espaço na igreja. Então tinha que ter o livro para fazer, né, a análise daquilo que está sendo pregado. Então, basicamente é isso. O cânon, estudo acerca da formação. Crítica textual agora, veja só. A página, qual a página para ele? É que a minha é diferente. 6. É 6, né? 6 aí. Crítica textual, baixa crítica. Após uma boa verificação feita na história da formação do cânon, o intérprete deve partir para o estudo da crítica textual. A crítica textual, também conhecida como baixa crítica, é o esforço que verifica a forma e a maneira do fraseado primitivo no texto bíblico. Esse negócio de baixa crítica é um nome um tanto estranho. Esse negócio de baixa, né? Parece até que é uma coisa assim, não, é uma crítica qualquer, né? Uma crítica inferior. E não é. É porque baixa porque ele está indo desde a raiz do texto. Então ele está indo, né, mergulhando aqui na raiz do texto. Então por isso que é baixa crítica, né? Poderia até fazer aqui uma metáfora. É baixa crítica porque o especialista se debruça sobre o texto, né? Então ele está numa baixa crítica. Então só para criar uma metáfora aqui. Mas ele está analisando a fonte. Então ele está vendo aqui, para o Antigo Testamento, ele terá que analisar o hebraico e o aramaico, ok? E para o Novo Testamento, ele terá que analisar o grego. Alguns falam até do aramaico para Mateus, mas geralmente os textos que temos recebido são os textos em grego. Então o grego para o Novo Testamento e o hebraico e o aramaico somente em relação a alguns trechos. Alguns trechos do Antigo Testamento, Daniel e em Jeremias, tem lá alguns trechos em aramaico. Mas o hebraico no geral para o Antigo Testamento. Aí o grego também para o Antigo, no caso da Septuaginta, né? No caso da tradução feita em 300 aí antes de Cristo, da 139 antes de Cristo, 139 do hebraico para o grego na Septuaginta. Então, quando ele vai analisar, fazer essa análise da baixa crítica, o que ele vai ver? Ele vai ver que dentre os documentos que nós temos, e aí nós temos as duas realidades, né? Do texto receptus, né? O texto recebido e o texto crítico. O que é o texto recebido? O texto recebido são toda a coleção de textos manuscritos mais antigos que nós temos das Sagradas Escrituras, ok? Em relação ao Antigo Testamento, o texto mais antigo que tínhamos é de 1000 depois de Cristo, que é o texto massorético. Tá? O texto massorético. O texto massorético é o seguinte: a Torá, né, não somente a Torá, o Ketubim, que é todo o Antigo Testamento, ele foi sendo copiado ao longo da história. E o que acontece? Quando você passa aí do ano 70, teve a grande destruição lá, quando o Marechal Tito entra e destrói Jerusalém. Depois, 135, teve outra grande destruição.
com essas situações de guerras intensas, essas situações de perseguição, vão ficando cada vez mais escassos os especialistas em hebraico. Os judeus estão dispersos. E não somente isso, estão sendo perseguidos. A situação deles é muito instável. Então o que acontece? São poucos especialistas, vão ficando cada vez mais escassos. Então, sinagogas onde há especialistas que entendem o hebraico. Para você entender o hebraico antes do texto massorético, você tinha que ser um especialista, porque são só as consoantes. Pega um texto desse aqui, ó, na sua casa, e copia lá numa folha só as consoantes das palavras. Como você conhece o texto, você sabe qual é a vogal que vai ali. Porque você conhece o texto. Agora, se você nunca viu aquele texto, você não tem como adivinhar qual a vogal que vai lá. Você tem que ter um conhecimento prévio. É interessante porque parece uma coisa muito misteriosa do hebraico. O hebraico requeria a linha de continuidade da tradição. Porque ela só adota a consoante. Como é que você vai saber qual é a vogal que está presente naquele texto? Por causa do conhecimento da tradição, do especialista que conhece aquele texto. Então ele tem ali as consoantes, mas ele sabe, ó, junto a essas consoantes tem tais vogais. É assim que se lê esta consoante, é assim que se lê esta frase, essa construção, esse fraseado, né? E é o que acontece, quando chega no ano 1000, devido a muita dificuldade, devido a todo o problema que havia de perseguições, esta família que habitava ali na Palestina, dos massoretas, eles resolveram criar um sistema para facilitar o entendimento do texto hebraico, mesmo quando não houvesse a figura do especialista. Eles criaram as vogais. As vogais são os sinais diacríticos. Então, pena que eu não trouxe aqui um hebraico, não trouxe um texto em hebraico, mas... Então, os massoretas é uma família que estudou os textos antigos que estavam meio perdidos. Conhecia toda a tradição, conhecia os especialistas, conhecia o texto, né? A forma como devia se ler aquele texto. Então, eles, tendo essa consciência de que isso está cada vez mais escasso, eles se empenharam num trabalho colossal de pegar todo o texto do Antigo Testamento e inserir os sinais. Agora, percebe uma coisa interessante. O hebraico, a estrutura hebraica... Você já viu aquele livro Código da Bíblia? Código da Bíblia? Não, mas eu já vi um documentário. O cara pega um texto hebraico assim, pega um negócio assim, aqui está escrito assim, se você pegar assim, parece aquele cruzadinha, sabe? Sim. Aqui está escrito tal. Aquilo só funciona para o texto original. Texto traduzido não funciona, aquilo que ele colocou. Aquele negócio assim, eu não vou dizer para vocês que aquilo é totalmente verdade, mas tem muita coisa interessante ali. Inclusive matemáticos se associaram àquele rabino para estudar tal. Tem muita coisa muito impressionante ali. E aquilo só funciona com o texto original. Por quê? No texto original, o critério de cópia que os escribas tinham era um critério muito específico, que era para evitar, que era para bloquear toda a deturpação do texto. Então o que eles faziam? O texto original do hebraico, ele tinha o número de linhas certo, ele tinha o espaço certo entre as linhas, entre as letras, e tinha um espaço certo entre as linhas. Ele só podia ter um determinado número de linhas por página e ele sempre terminava com a página completa. E sempre terminava com a página totalmente preenchida. Então, mesmo que tivesse que pegar uma letra e esticar ela para acabar a página, esticava. Para não sobrar nenhum espaço. Não podia sobrar espaço. Para quê? Para que a cópia sempre fosse exata. Então, uma cópia só podia ser exatamente igual a outra. Se um cara se desse o trabalho de fazer uma cópia da Torá e errasse, aquilo era jogado fora. Não interessa quanto custou. E era caríssimo. Era jogado fora. Por quê? Porque aquilo é um livro extremamente sagrado. Então, para eles não poderiam ter. Quando o escriba estava trabalhando, as regras, né, que eles compuseram lá, se um rei falasse com ele durante o trabalho da cópia da Torá, ele podia ignorar. Ele não precisava dar atenção. Não podia errar. Quando ele fosse escrever o nome de Deus, ele tinha que se purificar, fazer um ato de purificação. Ele tinha que limpar a caneta, molhar, escrever e limpar de novo e continuar o resto. Para escrever o YHWH, o tetragrama. E o livro, a cópia, né, a página tinha todos esses critérios aí. Então, com esses critérios, você tem as cópias exatas. Cópias exatas. É em cima desse texto que cabe aquele esquema lá que o rabino fez, do Código da Bíblia. Lê uma coisa aqui, outra ali. Aqui uma profecia sobre a morte do presidente e tal. Bom,
Aí ele disse que viu, né? Eu não vou aqui questioná-lo. Mas, aproveitando isso que eu acabei de falar, perceba que os sinais diacríticos, a forma deles, eles não são como as nossas vogais. As nossas vogais, você vê, ela ocupa um espaço aqui do lado da consoante. Os sinais diacríticos dos maçoretas, todo mundo já viu um texto em hebraico, né? Tá lembrando, né? Você lembra que tem a letra, que é meio quadradona, né? E tem uns pontinhos em cima, embaixo, né? Você percebe que ele não toma espaço no meio das vogais? Ele é como uma coisa que foi inserida depois. Então você tem, as vogais já estavam lá no texto. E o cara vai pôr um ponto aqui embaixo. Isso aqui é um E. Isso aqui um tracinho embaixo é um A. Aqui um em cima é um O. Aí ele aproveita um outro sinal que tinha. Por exemplo, o O no hebraico é um Vav, que já existia, com um ponto em cima. Ah, é um O isso aqui agora. A estrutura do sinal diacrítico, ele veio para aproveitar e para casar com a antiga estrutura de consoantes que já existia. Agora, os caras colocaram aquilo para facilitar a leitura. Eu tinha uma dúvida, mas o texto hebraico, ele foi modificado? Não, modificado ao longo do tempo, né? Ele sofreu uma modificação nas letras, por exemplo. Então o hebraico de Moisés é totalmente diferente do hebraico de Esdras. Totalmente. Mas é o mesmo hebraico desse que foi que teve... O hebraico de Esdras foi onde teve a inserção dos diacríticos, que é já o hebraico mais modernizado, que foi influência aramaica do cativeiro. Então o hebraico de Moisés ele era uma forma muito mais parecida com o cananeu, com o garítico, tá? Que eram as línguas daquela galera, daquele local, né? As formas deles eram mais arredondadas, era escrita mais garranchuda, então mais foi estranha. tipo assim, não é que o idioma era escrito daquela maneira para que só eles entendessem, não, né? Não, era adotado por todos, todos trabalhavam assim. E eles souberam espalhar depois que essa cultura se perdeu ao longo do tempo. Sim. E essa família maçoreta... Percebendo esse risco, porque qual é o risco? Vai acabar, os especialistas vão ficar escassos. Daqui a pouco a galera vai começar a ler tudo errado. Vai começar palavras que não existem, por quê? Porque não tem mais aquela técnica. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir a figura do especialista por meio desses sinais. Então, quando ele vê aqui essa determinada letra aqui, né, o Ain, com um tracinho embaixo, ele sabe que ali é um A. Quando ele vê um pontinho, ele sabe que é um E. Quando ele vê um pontinho, um tracinho, sabe que é um O. Ou 3 pontinhos é um U. Então, ali os sinais diacríticos facilitam esse trabalho, tá certo? Você vê tanto na questão dos sinais diacríticos que os maçoretas inseriram, quanto você vê a compilação da Mishnah, a compilação da Gemara. O que são a Mishnah, a Gemara e o Talmud? Comentários. Só que esses comentários antes, quando os judeus estavam na sua terra, estavam lá com as diversas escolas, né, os rabinos, não tinha necessidade de copiar esse negócio. Era a Cabala resolvia tudo, porque a Cabala é a tradição oral. Até porque os judeus eles prezavam muito mais a tradição oral para eles, escrito, né? Sim, exatamente. E a tradição oral para eles é até mais forte que a tradição. O Midrash, que é a tradição bíblica, né? A tradição oral para eles estava muito mais ligada ao cotidiano, as coisas da vida, as coisas da prática, né? Então, quando também, devido a essas perseguições, os caras vão começar a copiar. Vão copiar esse negócio no livro aqui porque vai se perder. Os caras que são especialistas, né, nesses conhecimentos vão ficar cada vez mais escassos. E aí começaram a fazer as cópias. O rabino falando de tal, disse isso. O rabino tal, disse aquilo. E aí passou a integrar os textos. E aí compõe todo aquele Talmud lá que trata de todas essas questões. Tá ok? Então isso é devido à mudança de situação, as perseguições. Mas a baixa crítica ela vai analisar isso, analisar o texto. Então você tem o texto maçorético do ano 1000, que tem inserção dos diacríticos. E uma coisa muito interessante que eu acho maravilhoso, que eu gosto de mencionar, é a descoberta dos manuscritos de Qumran, manuscritos do Mar Morto. Quando teve a exposição, alguém foi na exposição? Foi bastante tempo atrás, acho que quase 10 anos atrás esse negócio. Já tem que voltar para cá. Assim, muito bem. Foi maravilhoso, eu consegui ir, pela misericórdia de Deus, consegui ir na exposição, vi coisas assim. Eu vi a Exapla, que é uma bíblia assim, com 6 colunas, cada uma acho que cada uma numa língua mesmo, maravilhosa. Via esse texto aí, vi alguns pedaços de manuscrito. Onde que foi essa exposição? Foi ali acho que no Banco do Brasil Cultural, foi aqui em São Paulo. E o que acontece?
quando foi descoberto Qumran, em 1948, que eles descobrem aquelas cavernas lá, o Wadi Qumran, à margem do Mar Morto, foi um rapaz, um pastor chamado Mohammed, estava procurando cabras, né? A cabra se perdeu, e ele procurando por ali, jogava pedra nas cavernas, né? Para ver se batesse na cabra ela ia gritar. Aí jogava pedra, Greenpeace, né? Se tivesse visto já teria impedido a descoberta dos manuscritos. Ele jogou uma dessas e ouviu barulho de louça quebrou. Aí ele, tem alguma coisa ali, foi lá ver. No que ele começou a ver, viu uns jarros gigantes assim, isolado, fechado. Quando abriu, um monte de papel velho, um monte de coisa. E aí ele chamou alguém para dar uma olhada naquele negócio, aí chamou o pessoal da aldeia. E aquele pessoal ali da Palestina, daquela região, já está ligado que quando descobre algo assim, os caras já vão procurar logo alguém para vender, né? Então sabe, um especialista, um professor vai pagar dinheiro nisso aqui, porque para eles aquilo é porcaria. Mas para especialista, né, que gosta de... que é uma porcaria. Exatamente. Então, não, os caras que são mais experientes sabem, isso aqui a gente vai ganhar um dinheiro na mão desses estrangeiros aí. Aí chamaram, acho que primeiro chamaram um padre ortodoxo, ele já viu que o negócio é importante. Aí chamou um professor da Universidade de Jerusalém, ele ficou estupefato diante daquilo ali, tirou algumas fotos, pegou uma parte e mandou para uma análise para o professor Albrig. E aí o professor Albrig, quando viu, ele constatou que aquele negócio era extraordinário e tratava-se de texto bíblico. E era antigo. O tipo de material, fez uma análise de carbono 14, viu que era muito antigo. E a partir daí surge a chamada arqueologia bíblica. Tá? Que aí os caras vão se debruçar sobre esse texto e vão organizar muitas escolas e vão pesquisar, fazer uma arqueologia voltada para texto bíblico, voltada para aquilo que é interessante para o texto bíblico. E aí, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, você tem o texto massorético do ano 1000 depois de Cristo, e você tem os textos de Qumran, que depois de analisado, constatou-se que os essênios escreveram aquele texto. Os essênios eram uma das seitas dos judeus, a seita radical apocalíptica, que foi para o deserto, viver lá isolado, né, numa espécie de monastério, né, vida de monge, e se purificando, tal, aguardando, porque o Messias estava quase para vir, né, então eles estavam aguardando a vinda do Messias a qualquer momento. Enquanto eles aguardavam, já que não tinha televisão, não tinha, né, mais o que fazer, eles iam copiando textos. Então eles copiaram vários textos da Bíblia, eles compuseram textos também, compuseram hinos, compuseram regras e foram acumulando. E quando o Império Romano invadiu mesmo para destruir, inclusive os essênios também foram na conta, sem ter nada a ver, porque eles não enchiam o saco de ninguém. Só que os romanos já estamos aqui, então vamos matar logo todo mundo, né? Não perder viagem. E aí os essênios, naquele desespero, enfiaram os textos nas cavernas e acabaram sendo mortos, né? Alguns devem ter se dispersado, fugido, mas a maior parte foi morto e aquela comunidade foi desintegrada e aqueles pergaminhos ficaram lá de 135 a.C. até 1948, quase 2000 anos guardados ali. Né? Aí o que acontece? Os jarros isolados, hermeticamente fechados e um local seco. Porque se fosse um local que tivesse chuvas constantes, então enfiado dentro da caverna, num local seco. Então os textos ficaram preservados. Aí você consegue pegar um livro de Isaías. Você percebe a grandiosidade? Você pega um livro de Isaías de 135 a.C. e compara com o livro de Isaías de 1000 depois de Cristo. E você percebe que bate exatamente, completamente igual, um texto para o outro, tá certo? A única coisa que mudou de um texto para o outro foram 3 letras. 3 letras espalhadas e que juntas compõem a palavra luz. Só 3 letras que não batia do texto de Qumran para o texto massorético. Okay? Agora, claro, o texto de Qumran vai estar sem os diacríticos, né? Tá só as consoantes, que era costume deles da época escrever assim. Então é impressionante, é surpreendente. Aí a baixa crítica vai se ater a isso aí, para analisar o texto de Qumran. A descoberta de Qumran foi extraordinária, que aí reforçou. A Bíblia Sagrada já vinha sendo comprovada a autenticidade dela em muitas coisas. Quando veio o texto de Qumran, aí solapou de fato a crítica. Mostrou assim, olha, existe fidelidade na cópia. Aquilo que se escreveu há 1000 anos atrás foi copiado do jeito que estava há 1000 anos atrás. Tá? Ela não foi alterada. Não foi alterada.
E aí, com relação ao Antigo Testamento, esse elemento comprobatório. Em relação ao Novo Testamento, tem a quantidade de manuscritos. Nenhum texto da Antiguidade tem a quantidade de manuscritos tão antigo quanto o Novo Testamento. Existe um pergaminho chamado P52, do Evangelho de João. Ele é um triângulo assim, ó, um negocinho desse tamanho assim, ó, um triângulozinho, ainda todo meio rasgado, né? Um pedaço de papel desse aí, eu pagaria nele $1 bilhão se eu tivesse. E ele tem lá, nas pequenas, poucas palavras que ele tem ali, as letras que ele tem, Deus deu para identificar que é o Evangelho de João. Não vou me lembrar o capítulo agora, aqui minha memória não vale nada. Mas ele, através de testes, comprovou que ele é do século I. Ele é do século I, é do primeiro século. Né? Foi escrito, João falou, alguém escreveu, né? Capturou ali a fala dele, e foi uma das primeiras cópias. Tá? Talvez não seja o autógrafo, o original, mas foi uma das primeiras cópias do original. E nenhum texto da Antiguidade tem um fragmento de texto tão antigo. Nenhum. Só o Novo Testamento. Então o Novo Testamento ganha em quantidade, e a quantidade assim, não é que é o dobro, não é que é o triplo. É assim, é muito mais. Quando você tem Heródoto, tem lá 100 cópias, o Novo Testamento tem 1000. É uma coisa assim, muito distante. Ganha em número e ganha em antiguidade. Mais próximo dos originais. Okay? Então o Novo Testamento também, a baixa crítica vai se preocupar com isso. Vai se preocupar com a análise do grego, do hebraico e aramaico do Antigo Testamento e do grego do Novo Testamento. Tá certo? O que aquelas palavras são, o que elas significam, através do léxico, né? Quais são os sinônimos empregados ali. Então, isso que ele vai se preocupar. Pode falar. As outras religiões, o islamismo, essas religiões assim, eles têm por costume falar que o texto bíblico, eles adoram falar. Eles são manipulados. Eles são manipulados pela questão da família dos maçoretas? Essa é uma das questões? Não, eles nem entram nessa questão dos maçoretas, não. Eles gostam muito do Novo Testamento. Eles gostam de aprontar muito com o Novo Testamento. Dizendo que o Novo Testamento, na verdade, foi uma alteração, foi alterado pelos concílios, foi alterado pela influência pagã na igreja, por isso que o Novo Testamento está distorcido. Aí eles falam, olha, por isso que vocês têm essa visão errada de que Cristo é Deus, porque a igreja manipulou o Novo Testamento para fazer parecer isso. Então, baseado em? Baseado, sei lá no quê, porque os muçulmanos a igreja católica que fez isso. Dizem por quê? Porque eles querem tirar da idade de Cristo. Quer dizer, Deus não tem associados. Alá é Deus e Maomé é o seu profeta e Jesus é um outro profeta qualquer. É um profeta, bom profeta, né? Um profeta poderoso. É o profeta. Né? E os outros são de outra categoria mais baixa. Né? Aí vai cair naquele negócio da questão anacrônica, né? Porque o texto, o Corão, ele nada mais é do que uma compilação de culturas Se você forçar um pouquinho a barra, Moisés, quando você pega o que ele precisa, você vê, a Torá não precisa do Alcorão, o Novo Testamento não precisa do Alcorão, mas o Alcorão precisa de ambos, porque ele vai citar os personagens do Antigo Testamento, dos judeus, e vai citar os personagens do Novo Testamento, né? Novo Testamento da igreja. Então, quer dizer, ele bebe nessas fontes para poder construir a linguagem dele, construir o livro dele. E esse livro, o Alcorão, ele foi o livro mais alterado ao longo da história. É engraçado eles dizerem que o Novo Testamento foi Exatamente. deturpado, tá? Eles se baseiam em quê para chegar a essa conclusão? Ele simplesmente é aquela boataria que o pessoal levanta para tentar desprezar, né? Tentar desestabilizar a igreja e tentar se colocar como... Eles dizem que são a terceira revelação. Eles dizem, não é que vocês não são uma revelação, vocês são. Eles chamam os cristãos e os judeus de povo do livro. Povo do livro. Inclusive, se o muçulmano seguisse o Alcorão, primeiro... Não existia ninguém, porque eles iam sair matando todo mundo, né? Primeiro, todo aquele que resistisse ao islamismo seria morto. Então não existe... Se um muçulmano for fiel, ele será assim. Ok? Porque o Alcorão o impulsiona a ser assim. Um livro que eu vou por agora, mas Segredos do Alcorão. E ele pega esses pontos críticos do Alcorão. Então você tem aqueles que resistem à mensagem, à pregação do Alcorão, são mortos. Tá? E o povo do livro é tolerado. Então eles não forçam a barra, segundo o Alcorão recomenda. Não era para ter conversões forçadas sobre os cristãos e sobre os judeus.
Agora também, os cristãos judeus não podem fazer proselitismo, não podem evangelizar muçulmano. Eles só ficam ali, né, sendo tolerados. Apaziguando, né? Exatamente. E em relação às outras religiões, ou se converte ou morre. Só quem é tolerado são os católicos e os cristãos. Exatamente, judeus também. São o povo do livro. Agora, inclusive tinha judeu até em Meca. Tinha judeu até... Meca, eu acho que não, mas Medina. Porque Meca é um território sagrado, não pode ter outro religião. Eu li um pouco sobre isso e eu achei interessante saber por que eles eram tolerados. Financiamento do exército. Exatamente. É melhor manter vivo e ganhar um dinheiro do que matar todo mundo. Aí fica controlando eles não podem se multiplicar e fica, né, tirando a lã, fica se alimentando deles. Então tudo tem um propósito. E o Alcorão, assim, os originais do Alcorão. Mas se você for ver, a gente é chamado de povo do livro, tá? Mas a doutrina que ele segue é um negócio muito mais radical, muito mais louco. Falar, você aceita ou morre, eu aceito ou morre, eu aceito ou morre. Exatamente. Por isso que é totalmente incoerente associar Alá com Jeová, porque são outras mentalidades, são outras revelações. Então, Jeová, através de Cristo, seu Filho, né, como ele mesmo diz, traz o texto da Bíblia Sagrada, no qual é pregado, por exemplo, para amar seus inimigos. Exatamente. Como que Jeová pode ser Alá se ele ainda mandou Jesus, né, para morrer, para se sacrificar? Agora, o Alá do Alcorão prega a jihad, prega a guerra, né, guerra da religião, né, para conversão forçada. Então, não tem condição. Se Alá incoerente. Se Alá fosse Deus, então Jesus seria irmão de Moisés? Jesus seria assim. É um negócio meio, né? Jesus é só o filho de Maria para ele. Só. Jesus é o filho de Maria, Maria não é virgem. Maria não concebeu virgem, tá? Moisés não, Maomé, né? Sim, Maomé, no caso, Maomé é o profeta. Não é filho de Deus também, porque Deus não tem filho. É só Alá. Alá não tem mais ninguém. Alá e mandou Maomé. Maomé veio consertar as coisas. Maomé veio consertar os judeus, consertar os cristãos. Por que Alá não desceu, então? Por que ele mandou Maomé? Aquele que... Fala, é um negócio que não né? Exatamente. Se você for discutir isso aí, é um negócio que não tem pé nem cabeça, não tem... Vai dando cada vez mais nó. O próprio islamismo, ele é uma fusão do conhecimento adquirido de Maomé quando ele foi para... Ele era peregrino, né? Do contato que ele tinha. Aí ele teve contato com essas regiões, com os judeus, com alguns cristãos. E antes, meio que misturou tudo e fez antes da subida do islamismo, o Oriente Médio tinha muitos mosteiros. Muitos mosteiros mesmo. Então, Maomé teve contato com vários cristãos na região. Tinha muitos judeus espalhados na Arábia Saudita também. E tinha muitos mosteiros cristãos na região. Então, facilmente teve contato com esses mosteiros e teve contato com os evangelhos, né? Obrigado, hein? Então, o Alcorão vem dessas fontes aí. Ele bebe nessas fontes, né, para constituir a sua. Crítica textual, então, é sobre o próprio texto bíblico. Crítica histórica, a chamada alta